Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo agora no dia de hoje, né, com a doutora Júlia Nunes, que é advogada, né, uma pessoa bastante conhecida aqui no estado de Alagoas, falar sobre as questões, né, sensíveis das questões do combate à violência contra a mulher. Bom dia, doutora Júlia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Júlia, a gente sabe, né, e boa parte da população sabe também que você é fundadora, né, da AME, né, uma instituição que tem prestado um serviço de grande relevância para o nosso estado, para outros estados da federação também. Como foi que surgiu a ideia, o start para criar a AME, essa entidade, né, tão importante para o combate à violência contra a mulher? Eu venho de um lar que já tinha violência. A minha mãe foi vítima de violência durante muito tempo. Eu tive uma irmã que foi sequestrada. Aos 3 anos de idade, só voltou para minha casa aos 13. Então foram 10 anos de cárcere, sem estudar, sem se alimentar, voltou desnutrida, voltou numa condição totalmente precária e se descobriu no correr do tempo que tinha sido o próprio pai que tinha mandado sequestrar para poder atingir a minha mãe. Naquela época, muitos anos atrás, porque a Lei Maria da Penha só é de 2006, a mulher que abandonava o lar, ela perdia o direito sobre a guarda dos filhos. Então, ela, por viver a violência, tinha fugido com os filhos, ele sequestrou, depois que a polícia descobriu, nada foi feito. E aí a gente saiu do interior de Alagoas e veio para a capital em busca de um advogado e de justiça. Infelizmente, não conseguimos. O advogado especialista da época não perguntou nem o quanto é que ela recebia por mês, mas disse que se ela trabalhasse um ano todo, ela não iria conseguir. Então, ela sonhou em ser advogada para acolher mulheres, para fazer justiça, inclusive para si mesma, só que ela só conseguiu se formar já idosa. Então, ele já tinha falecido, não deu para a gente ver justiça dentro da casa da gente, mas foi com isso que a gente começou a fazer atendimento das mulheres vítimas de violência. E, infelizmente, hoje a minha mãe não tem condições emocionais de lidar com vítimas, mas criou uma filha que tem essa condição, que sou eu. Então, desde muito jovem, eu comecei com ela trabalhando dentro da OAB Mulher, e depois, quando eu me formei, eu tomei a frente e descobri que o direito em si não resolvia. Porque a gente conseguia, correndo, lutando, prender o rapaz, mas depois que ele era preso, a vítima passava fome, ela pedia para que ele fosse solto, chorava, desistia do processo. E descobrimos assim que existiam outras coisas, que existiam mulheres como nós, que não tinham dependência emocional. A gente tinha a garra, a luta pela justiça, mas tem muitas que têm, que adoeceram durante o relacionamento. Então, foi assim que a gente começou a unir outras áreas. Começamos com psicólogos, depois descobrimos que tinham mulheres que estavam realmente adoecidas, e aí colocamos os médicos psiquiatras. Pensamos e descobrimos que quando ela tem marcas físicas e ela se olha no espelho, ela revive isso. Então, nesse contexto, a gente trouxe para a gente, como a Palmira, a Santa Rosa, para reconstruir a arcada dentada dessa mulher, para poder fazer o tratamento, para poder tirar as queimaduras, para que ela pudesse voltar a sorrir, a se olhar no espelho e se amar. Então, foi uma história de vida que construiu essa associação. Doutora Júlia, quando a gente fala de violência contra a mulher, a grosso modo, imagina-se no pontapé, no soco, no puxão de cabelo, mas as violências, elas são das mais diversas. Quando, por exemplo, um companheiro, aspas, chega em casa e diz: essa comida não presta, você não lava a louça, você é uma má dona de casa, você é uma mãe que não tem compromisso com seus filhos. Ou seja, as agressões psicológicas, emocionais, elas se dão também. Fala um pouquinho para a gente, para o nosso ouvinte, como isso afeta no dia a dia, no cotidiano, a vida da mulher que passa por essa situação, essa coisa que não é apenas o toque físico, que é apenas a agressão material, podemos dizer assim, mas essa agressão psicológica que muitas vezes é pior do que até uma agressão física. E é o ciclo da violência, né? Como é que começa esse ciclo da violência até desencadear, infelizmente, muitas vezes no feminicídio, né, doutora Júlia? Perfeito. Perfeitas colocações, porque a Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência. A primeira é a violência psicológica. Ela pode ser tão sutil que muitas mulheres não conseguem nem identificar. E aí eu deixo a pergunta para elas que estão em casa: se ele é tão bom, por que eu me sinto tão mal?
tão mal de não poder falar o que eu penso, de não poder vestir o que eu quero, de não poder conviver com as pessoas que sempre foram do meu ciclo. O emocional, ele é abatido com tudo que você contou, João. São palavras que colocam essa mulher para baixo. São atitudes, até mesmo o silêncio, naquele negócio de deixar para lá. E, como a Natália falou, é cíclica. Começa assim. Nenhuma mulher que foi assassinada não teve uma violência psicológica antes. E depois da violência psicológica, que eu digo que é o início do namoro, começa a violência moral, segundo tipo de violência dentro da Lei Maria da Penha, que é quando deixa de ser algo sutil, deixa de ser algo que antigamente a mulher não podia ir para a delegacia e começa a sair pela boca. Se antigamente ele perguntava o porquê, insinuando que você chegou tarde em casa, que você estava fazendo alguma coisa errada, agora ele já diz com quem você estava e o que você estava fazendo. São os crimes contra a honra. Então, antes ele dizia, ninguém lhe quer. Agora ele diz, se você estiver envolvido com alguém, eu vou matar a pessoa e vou matar você. Agravou. E se você permite passar pela moral, que são os xingamentos, as ameaças, as difamações, aí com certeza vai vir a física. Em Alagoas, todos os dias, 50 mulheres entram dentro da delegacia. Só que essas 50 mulheres que entram dentro da delegacia, elas entram com violência física, maior parte delas, e não com esses outros tipos de violência. Ou seja, um dado subnotificado quando a gente trata de agressão, doutora Júlia. Sem dúvida nenhuma. O Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa têm dados distintos. Isso significa que as mulheres vítimas de violência têm entrado mais dentro dos hospitais do que dentro das delegacias. E a pergunta que eu deixo para quem está ouvindo a gente é, por quê? Por que essas mulheres não estão entrando na delegacia? É por falta de acolhimento? É por medo. É por medo, por dependência emocional. E por quê? Porque a gente tem adoecido nessas relações. A cada 5 mulheres vítimas de violência, 4 já pensaram no suicídio. E uma já tentou. Isso significa que a violência psicológica, que você falou perfeitamente, ela é muito mais grave do que a física. As mulheres adoecem sem saber o que estão vivendo. E adoece não só emocionalmente, mas fisicamente também. A Faculdade de Pernambuco fez um estudo e constatou que uma vítima de violência tem 52% mais chances de serem acometidas pelo câncer. Como assim? Pelo câncer? Pois é. Então, a mulher, quando tem a violência dentro de casa, que está no estresse crônico, as células não combatem o câncer, as células cancerígenas, o corpo não combate da forma devida. A gente passou por uma pandemia e estava todo mundo querendo imunidade, mas ninguém pensou na vítima de violência que tem imunidade baixíssima. Sem contar que a vítima de violência, com a baixa autoestima, ela também não se cuida. Então, o filho adoece, ela leva para o médico. O agressor adoece, ela corre, ela se desespera. Mas quando ela adoece, ela fica em casa, ela não faz o autoexame da mama, ela não procura o sistema de saúde. Então, nesse contexto, como a violência e o câncer são muito parecidos, o primeiro passo para a cura é a descoberta. Maria Clara Gomes. E voltando um pouquinho no tempo, mais precisamente em agosto de 2023, o STF considerou por unanimidade que a legítima defesa da honra é inconstitucional. Doutora Júlia, o que seria essa, entre aspas, defesa da honra e qual a importância e o impacto dessa decisão para as mulheres brasileiras? Importantíssimo, porque essa é uma luta muito antiga. O meu primeiro júri que eu presenciei de feminicídio, a teoria do homem foi exatamente essa, legítima defesa da honra. Ele pegou ela tendo uma relação sexual com um rapaz, a ex-mulher, e matou a mulher, dizendo que estava em legítima defesa da honra. A honra dele valeria o suficiente para matar uma mulher e ele não ser condenado. A gente veio numa luta muito grande. Diversas mulheres foram assassinadas. Inclusive, no Rio de Janeiro, tem um caso super conhecido de uma socialite que foi assassinada porque o cara disse que tinha sido traído e que ela estava manchando a honra dele. E, nesse contexto, ele foi inocentado, como esse primeiro júri também foi inocentado, com essa teoria extremamente machista, misógina, que a gente não pode tolerar e, graças a Deus, agora já está pacificado, que não pode nem sequer ser colocada dentro dos autos. Os homens que estão cometendo violência contra a mulher, tentativa de feminicídio, e que estão usando essa máquina para macular a imagem da mulher, difamando ela, eles vão responder.
responder processualmente, não só pelo crime da tentativa, como também por essa violência que ele está praticando dentro dos autos. Então, um avanço gigantesco. A gente lutou muito por isso. E não existe honra, porque se fosse assim, eu até penso em nós mulheres, nós estamos aqui em 3-1, né? Quem de vocês duas não foi traída? Porque eu já fui. Então, é muito mais comum, historicamente falando. Pois né? é. Eu acredito que quem está ouvindo vai se identificar. Você já pensou se cada mulher que foi traída matasse o homem? A gente não tinha mais proliferação da espécie humana. Meu Deus do céu. Que situação, né, doutora? Doutora Júlia, mudando um pouquinho de assunto, mas não saindo da questão da violência contra a mulher, a gente está sabendo que a senhora é pré-candidata a vereadora de Maceió. É muito importante que nomes como o da senhora, de pessoas que defendem a sociedade, que têm projetos que trazem engajamento em defesa da nossa gente, possa se colocar à disposição. Por que política partidária? Por que essa pré-candidatura? Conta um pouquinho para a gente do que você pretende fazer ao chegar, caso chegue, à Câmara Municipal de Maceió, que precisa de uma renovação, que precisa de fato de pessoas qualificadas naquele espaço. Eu nunca sonhei com a política, mas eu fui descobrindo ao tempo que eu fazia política a vida inteira. A primeira forma que tentaram me parar foi com um cara que queria me matar e foi na porta da minha casa e não conseguiu, foi preso. Depois eu fui processada por ter entrado dentro de uma casa para acolher uma mulher vítima de violência. Tentaram me incriminar para que eu me afastasse da minha causa. E hoje eu entendo que tudo isso aconteceu comigo porque eles temiam que eu entrasse na política, que não era o meu sonho, mas foi um desejo que Deus tinha para mim, para que eu pudesse modificar. Eu hoje não me sinto representada dentro da Câmara dos Vereadores. Eu não vejo nenhuma mulher que tenha vivido a violência, que tenha superado, que tenha vindo da pobreza. Então, hoje, infelizmente, eu preciso entrar para poder modificar a situação. Em Maceió, nós só temos uma casa de passagem para a mulher vítima de violência com sua família, que cabem pouquíssimas pessoas, no máximo 8 mulheres. Nós não temos políticas públicas ligadas ao fortalecimento dessa mulher. Nós não temos um sistema de fiscalização do que é que está acontecendo dentro das delegacias. Infelizmente, a mulher, todos os dias, é condenada pela sociedade de uma forma grotesca, a ponto dela ter vergonha de denunciar. E quando ela vai denunciar, ela não é acolhida, ela não é bem recebida. Eu tenho uma causa que não é de hoje. São 11 anos. Eu não me promovi com a causa. Eu tento hoje dar voz às mulheres, como já demos, e diversas outras mulheres. E é isso que eu vou fazer, com certeza absoluta, dentro da Câmara dos Vereadores. Dar voz àquelas mulheres que precisam. A nossa causa precisa de legitimidade. Eu fui vítima de violência sexual. Por mais que vocês imaginem qual é o sofrimento de uma mulher que foi vítima de violência sexual, você pode se compadecer, mas não é o que a gente sente. Então, nada melhor do que uma representante que conseguiu, com a graça divina, com a força que Deus me deu, conseguiu vencer para ensinar outras mulheres a vencer e para entender como funciona o sistema e modificá-lo. Então, por isso, a pedido, inclusive, das pessoas que estão ao meu redor, eu coloquei o meu nome à disposição, porque meu nome sempre foi vinculado à coragem. E já que quiseram me parar com a força e com o sistema, descobriram que me tornaram mais forte e que eu vou, se Deus quiser, e as pesquisas estão dizendo que sim, sentar numa cadeira e fazer a diferença para as mulheres vítimas de violência. Natália Barros. Doutora Júlia, já que a gente está falando em legislar, né, a gente entende que a mudança também ela passa claramente por projetos, por políticas públicas, né, para que deem a possibilidade dessas mulheres de se reerguerem, mas que também passa por uma mudança de cultura lá atrás, lá na base, nessa questão da conscientização, né, de passar pelo processo educativo e pedagógico, né, você mencionou aqui quando a gente estava no intervalo que estava numa escola, dando uma palestra. Isso. E aí a gente tem que pensar também como começar essa mudança. Começar não, né? Já deveria ter começado. Essa mudança de cultura lá com os jovens, fazer essas meninas entenderem o que é a violência e também ensinar aos meninos o que é essa violência, de onde vem, né? Qual é a raiz dessa violência. Porque a gente tem um dado aqui, João Mouzinho, apesar de tantos avanços, né? É importante relembrar a questão da Lei da Maria da Penha, que está fazendo 18 anos essa semana.
75% das mulheres dizem conhecer pouco ou nada sobre a Lei Maria da Penha. E aí, doutora, o que pode ser feito para aumentar essa conscientização, né? Esse processo pedagógico, como é que pode ser feito? Perfeito, Natália. O que vocês estão fazendo hoje na rádio já é um grande avanço, porque vocês estão dando voz ao direito das mulheres. Então, isso também é educação. Há 4 anos atrás, todo ano na Associação AME, a gente fazia uma campanha. E foi AME dentro das escolas, e a gente permanece fazendo esse trabalho. É importante que eles cresçam sabendo e que tenham a cartilha do namoro saudável. Não só para a mulher, não. A mulher tem que identificar e tem que colocar um ponto final. Tem que se afastar. A gente trabalha a responsabilidade também da mulher nesse contexto. Mas principalmente para os homens. Para que não comece, né? Exatamente. E porque muitos deles não sabem que estão cometendo violência. Eles acham que é cuidado, eles naturalizaram exatamente pela questão de vir de berço, de ser algo cultural. A gente precisa trabalhar culturalmente isso dentro das escolas desde muito cedo. A gente não começou a ensinar sobre violência sexual aos filhos que não pode tocar. É necessário que a gente também eduque sobre a Lei Maria da Penha, sobre a questão do namoro saudável. E isso é dentro das escolas, e isso é dentro das igrejas, para começar desde muito cedo, porque enquanto o pai e a mãe estão assistindo lá a palestra, a ministrar do padre ou do pastor, não está tendo um separado as crianças, então precisa trabalhar as crianças nesse contexto também de saúde, porque Jesus disse que amasse a sua mulher como amou a igreja, e ele amou muito a igreja, e ele respeitou a igreja. Então, são pontos de locais que a Associação AME já trabalha, mas não tinha força, e ainda não tem força, para trabalhar de uma forma mais ampla, para que seja obrigatório que estejam nas escolas municipais e estaduais, e particulares também, que estejam no ensino médio, que esteja dentro das igrejas, que esteja em todos os locais de formação de opinião. Então, vocês nessa caminhada dão muita voz para a gente e educam muitas mulheres que estão em casa ouvindo. Lei Maria da Penha traz muito benefício. Nós temos uma medida protetiva que tira o agressor do lar. A mulher vira para a gente assim, mas eu vou para onde? Não precisa você ir para canto nenhum. A lei tira ele dentro de casa. Mas eu vou passar fome. Não passa fome. Por quê? Porque estabelece pensão alimentícia. Hoje a associação, inclusive, AME, faz distribuição de cesta básica. O cara vai preso, entrega a cesta básica. Fome você não vai passar. Quero agradecer demais a participação da advogada, doutora Júlia Nunes, aqui no dia de hoje, e também pré-candidata, vereadora de Maceió. Quero, inclusive, aqui mandar um abraço, Natália Barros e Maria Clara Gomes, para o professor Edivaldo, que está sempre ligadinho aqui conosco no Jornal da Manhã, lá no litoral norte do estado de Alagoas, mandando um grande abraço para todos nós, mandando um abraço especial para o Marailson Franklin também. E dizer, doutora Júlia, que o espaço está aberto. Quero fazer o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes em defesa da mulher maceiense, em defesa da mulher alagoana, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. É uma honra estar aqui ao lado de vocês, sou ouvinte de vocês e sou apaixonada pela rádio. O convite já está aceito e minha última palavra é para as mulheres que estão em casa me ouvindo agora. Eu sei que não é fácil colocar um ponto final no relacionamento abusivo, mas para todo milagre bíblico precisou de uma ação. O primeiro milagre bíblico, que foi a conversão da água em vinho, foi necessário que aqueles homens puxassem, colocassem os potes, enchessem de água. Para a mulher que sangrava há 14 anos, foi necessário que ela fosse rastejando para conseguir tocar na túnica de Jesus Cristo. Até para Lázaro, que já estava morto, foi necessário que alguém tirasse a pedra para que ele saísse. Então, o milagre necessita ação. Para você conseguir ter uma vida melhor, para você terminar esse relacionamento abusivo, até para você ter uma família estável, você precisa da ação. E a ação depende de você. Tenha força, tenha coragem, tenha fé e saibam que existem pessoas ainda que podem ajudá-la a que não passar por isso sozinha. Denuncie, procure associações como a Associação AME, que está pronta para lhe atender e receber. E tenha certeza absoluta que, independente de tudo, de campanha, de política, eu vou ser e sempre continuarei sendo a voz da mulher alagoana em todos os cantos para você que quer denunciar. Muito obrigada, João, Natália, Maria Clara, e fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez, doutora Júlia Nunes. Quero agradecer a minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, o nosso Cláudio Stone na técnica, nosso querido Maílson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com o Geraldo Salgueiro, nosso querido Robinson nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã.